Fechou, valeu. Beleza, então, nosso encontro de hoje nós vamos conversar a respeito de férias, né? A gente vai explicar um pouco sobre o tema. Eu preparei uma apresentação, eu trouxe alguns modelinhos, assim, de como é que é recibo de férias, né, de uma forma simplificada, mas para vocês tivessem como parâmetro, que nem eu já havia comentado anteriormente, esse material eu desenvolvi ele, né, com o material que eu tinha para preparação de concurso para a carreira nos tribunais do trabalho, obviamente, né, e além disso, de material que eu tenho a apostila, que é toda a questão da prática de procedimentos trabalhistas ali, a rotina de departamento pessoal, né, eu tinha comentado também no meu material, na apostila sobre a rotina trabalhista, ele vai falar a respeito do e-social, mas o e-social é algo que vocês já trabalharam em outro momento, que é a questão dos códigos, como é que lança, como é que não lança, tá? Mas vamos conversar então hoje sobre férias, e a gente já comentou algumas coisas sobre a próxima aula, como é que a gente vai trabalhar também, vai ser bem bacana. Beleza, ó, o que é o período de férias? Né? O período de férias ele também é chamado de descanso anual remunerado. Ele é uma modalidade de interrupção do contrato de trabalho, uma vez, né, que o empregado ele cessa com a obrigação dele de estar lá trabalhando, né? Contudo, a obrigação do empregador ela permanece, né? As férias, o objetivo das férias é justamente assim, ó, que o empregado ele possa, né, dar uma relaxada, sair um pouco dessa correria, da loucura que é ao longo, né, do ano todo trabalhado. Realmente, assim, ó, vocês devem saber, pela experiência de vocês, a turma, vocês já trabalham, né, você chega às vezes num determinado momento que você tem tanta correria de trabalho que é realmente bastante importante, né? É claro que todo mundo acaba, dependendo da situação, querendo vender as férias para ganhar um dinheiro a mais, né? Mas esse descanso ele é bacana. E aí a gente vai explicar um pouco a mais, algumas coisas, né? Tem que cuidar para não me empolgar, senão eu já começo a adiantar alguns pontos mais adiante. Mas beleza, vamos lá. Desde já é importante frisar que as férias são um direito irrenunciável do empregado. O empregado não pode, digamos assim, dizer assim, eu não quero pegar as férias, tá? Mesmo que ele queira, ele não poderá abrir mão desse direito, mesmo que receba para isso. Nem mesmo negociação coletiva poderá suprimir ou reduzir tal direito, tá? Tamanha a importância que foi dado, justamente porque é uma questão para a saúde do trabalhador. Você colocar o trabalhador, né, numa jornada muito exaustiva e o cara vai trabalhando, né, sem férias, ou ele trabalhando direto com horas extras e tudo mais, o pessoal sofre o risco de sofrer um acidente. O cara já está cansado, daí acaba se distraindo, né, e aí pode vir a sofrer algum tipo de acidente no ambiente de trabalho. Então, é por isso que existe uma preocupação com uma carga máxima da jornada de trabalho, e assim como também se sabe que é importante a pessoa sair um pouco daquele ambiente de trabalho, né, e poder, né, arejar a cabeça. Então, assim, ó, dispõe o artigo 611-B da CLT, né? Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo exclusivamente a supressão ou redução. Então, do número de dias de férias, do número de dias de férias devidas ao empregado e do gozo das férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, né? O que eu falei que eu queria cuidar para não falar é justamente a respeito de 1/3, né? 1/3 constitucional. Qual que é a lógica, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: as férias são justamente, né, para a saúde, né, física e mental do trabalhador. Só que todo mundo tem conta mensal. Não adianta, ou de nada adiantaria, você dizer assim, ó, cara, beleza, agora vai tirar teus dias de férias, né? Talvez não com vocês, mas boa parte dos trabalhadores, aquele salário que a pessoa recebe, como é que é, né? Uma parte é destinada para pagar o carro ou a moto, a outra parte é com moradia, a outra parte é com alimentação. Se você disser assim, ó, beleza, agora pode tirar um mês de férias, e ele não ganhar nada a mais, tipo assim, o que o cara vai fazer? Vai ficar em casa. Tipo, não vai fazer mais nada, né? Então, a ideia de 1/3 a mais, esse acréscimo de 1/3, que é o terço constitucional, né? É justamente para quê? Para que com esse dinheiro a mais, com esses 33,33, né, ele possa pegar o dinheiro, né, sair para jantar, né,
a viajar, fazer um passeio, né, realmente arejar a cabeça, tá? Por isso que aquele período de férias a pessoa recebe o valor, né, dos 30 dias, se for 30 dias, a gente vai ver que nem sempre é 30 dias, né, e além disso, ele receber mais um terço constitucional, tá? Aí aqui eu trouxe, né, o artigo, né, 7º inciso 17 da Constituição, que vai tratar a respeito, né, do direito de férias e com um adicional de um terço. Beleza. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, né? Então a ideia é para o cara descansar, não é para o cara entrar em férias e ir lá trabalhar para uma outra pessoa, tá? Agora, exceto, né, se ele já estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Então, assim, eu trabalho em duas empresas, né? Se eu não conseguir pegar as férias conjuntas ali, tipo assim, pegar nas duas empresas, eu vou continuar trabalhando no outro local, né? O ideal é se eu conseguisse pegar as férias dos dois juntos, mas se não, nesse momento ali, eu não posso trabalhar em outro local, né? A ideia é justamente para a pessoa estar descansando. É a mesma coisa, isso acontece com frequência, aquela pessoa que se aposenta por invalidez, aí daqui a pouco você vai ver o cara está trabalhando, o cara é aposentado por invalidez. Aí ele fala assim, mas o que você está fazendo? Ah, eu tenho um barzinho, fico cuidando do barzinho. Cara, se a fiscalização, se passar, não, se o INSS saber, ele vai cortar na hora a aposentadoria, tá? O auxílio-doença, né? Beleza, então as férias é para a pessoa descansar. Aí a gente tem a distinção entre o que vem a ser o período aquisitivo e o período concessivo. O aquisitivo é aquele que o trabalhador adquire o direito das férias. Ele está previsto no artigo 130. Completado o período aquisitivo, o empregado passa a ter direito adquirido às férias, né? Então ele vai passar um tempo até que ele adquire esse direito. É o chamado de período aquisitivo. Conforme o artigo 130, né, o período aquisitivo é de 12 meses e ele se inicia com a vigência do contrato de trabalho. Então, a data inicial é a data do início do contrato de trabalho. Então, aqui ele traz um exemplo, né? A informação abaixo é para dizer que ela é diferente dos prazos quando eu estou contando no Código Civil. Então, assim, ó, o empregado começou a trabalhar no dia 2 de janeiro de 2016, eu vou contar os 12 meses. Então, vai de 2 de 1, ele conta aquela data inicial, até 1 de 1 de 2017. Esse é o período aquisitivo, os 12 meses, 2 de janeiro de 2016 até 1 de janeiro de 2017. E o concessivo, que é o período que daí, então, o empregador vai conceder as férias, é do dia 2 de janeiro de 2017 até 1 de janeiro de 2018, tá? É o período que daí, então, a pessoa vai, né, gozar as férias, né? Beleza. Período concessivo já expliquei um pouquinho, mas agora com a explicação aqui diz assim, ó, é o lapso temporal posterior ao período aquisitivo, no qual o empregador deve conceder as férias ao empregado. Esse período também é chamado de período de fruição ou de gozo das férias. Inicia-se logo após completado o período aquisitivo, e ele encontra-se previsto no artigo 134. Aí ele vai dizer a prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do período concessivo, né? Aí, beleza. Quem escolhe em que momento que o empregado vai tirar as férias, né? Aqui menciona, né? O artigo 134 e o artigo 136 vai dizer assim, ó, que dentro do lapso concessivo, ou seja, o empregado, ele trabalhou durante os 12 meses, período aquisitivo. Aí os próximos, que é o período concessivo, dentro desse período de 12 meses, que é o período concessivo, né, o empregador pode escolher o mês que melhor lhe convier, né? Então, assim, é o empregador que a gente está vendo aqui que vai escolher, exceto no caso, né, de menor estudante. Aí o menor estudante, né, vai se tentar o quê? Que seja conciliado com as férias escolares. Menor estudante, não estou falando de estudante universitário aqui, né? O qual terá direito de coincidir com as férias escolares. Também, né, em relação aos membros da mesma família, também sugere, né,
que eles tirem no mesmo período, né? O marido e a mulher, não adianta cada vez o marido tira numa data, a mulher tira na outra, né? Para justamente eles poderem aproveitar. Agora, só vai acontecer isso, digamos, os dois trabalham na mesma empresa, só vai acontecer isso se não tiver prejuízo para o empregador, né? Você imagina o seguinte, você é um pequeno empresário, tem 2 funcionários, os 2 funcionários é um casal, né? Aí vão tirar as férias, os 2 vão tirar juntos, daí você vai ter que se desdobrar, fazer todo o horário dos 2, né? E mais o seu, sei lá, você estava trabalhando no dia a dia lá, não, né? Então, assim, se houver algum tipo de prejuízo para o empregador, ele não vai coincidir as férias da família, tá? Beleza. Aliás, passou uma reportagem, eu acho que era, não sei qual era o canal, que trabalhava a mãe no metrô de São Paulo. Era a mãe com o filho e o pai também trabalhava no metrô de São Paulo. Os 3 trabalhavam no metrô, bem interessante. E o cara era de segurança, acho. Acho não, tem sim, parte de segurança, né? E daí ele trabalhava junto com a mãe, assim, no dia a dia, bem interessante. Beleza, ó, concessão das férias, né? Aqui eu trouxe um ponto que é interessante, que a reforma trabalhista trouxe, é que as férias, né, na hora delas, na hora de estabelecer a data das férias, diz assim, ó, ampliou a proteção, né, passando a vedar o início das férias no período de 2 dias que antecedem feriado ou repouso semanal remunerado, né? Que, digamos assim, ó, o empregador pensa assim, vou dar as férias para o funcionário, né? Vou dar onde tem o máximo de feriados, o cara vai perder os feriados tudo, né? Ou eu vou dar, tipo assim, ó, no dia, acho que o próprio slide seguinte vai dizer, né? Tipo assim, aquele feriadão de ano novo, então vou colocar o cara para pegar as férias lá no dia 31, né? De dezembro, ou poderia ser alguma outra data, tipo, bem próximo do Carnaval, né? Que é o Carnaval é um dos únicos feriados que o banco emenda. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando entrei no banco. Eles falaram assim, o único feriado que o banco emenda é o Carnaval. Então, beleza. Então, aqui ele vai dizer, ó, sendo assim, por exemplo, o empregado não poderá mais sair de férias no dia 30 de dezembro, lembra que no 2 dias, ou no dia 31, por conta do feriado. O que acontece na prática, assim, ó, pelo menos comigo sempre foi assim, não sei com vocês, mas a gente sempre entrava em férias, tipo, na segunda-feira já, para garantir, assim, não era feriado, entrava, tipo, numa segunda-feira, não sei se era uma questão de política de bem tratar seus funcionários, mas aí a gente pegava, entrava, né, trabalhava até coisa e entrava na segunda. Não sei se alguém tem alguma situação que é diferente. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, né, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. E é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Aqui, a gente vai ver também um pouco de como é que eu posso fracionar as férias, tá? Um pouco mais adiante a gente vai ver. Aí entra também a questão do aviso de férias, né? Porque a gente falou o seguinte, falei, ó, quem vai conceder, quem vai estipular a data vai ser o empregador, né? Só que o empregador não pode chegar e, tipo, que nem agora o cara chega e diz assim, ó, andei pensando, amanhã estás de férias. Peraí, né? Se é justamente para o empregado poder se programar, ele tem que ter um tempo para que ele saiba assim, ó, pô, eu vou entrar em férias, se eu quiser viajar, se eu quiser fazer alguma coisa, se eu quiser visitar os parentes que moram no outro estado, né? Para que eu tenha essa possibilidade. Então, depois do empregado escolher o melhor período para início das férias, né, do empregado, o empregador escolher, esse deverá conceder o aviso de férias. Esse aviso de férias ele tem que ser por escrito e ele tem que ser com no mínimo 30 dias da data inicial do gozo de férias. Eu tentei ver a respeito do aviso de férias, eu pensei, vou pegar um meu, talvez, né? E o que acontece? A gente sempre recebe a mensagem da instituição, né, por e-mail, pedindo assim, ó, passe no RH e assine o aviso de férias. Então, eles já te avisam com uma antecedência para que justamente eles tenham lá o aviso assinado, né, com mais de 30 dias para que a gente saiba qual que é a data das férias. As férias nossas como docentes, né, elas sempre acontecem no final do ano, então, digamos, lá, dia 16 de dezembro, né, aí me lembrei porque foi uma que eu tentei olhar, eu queria ver se eu tinha o aviso de férias, só que o aviso não vinha junto no e-mail, o aviso eles não botaram como anexo, eles só pediam para passar no departamento pessoal para justamente passar lá para assinar, tá? Aí diz, ó, aqui o artigo 135, né, que vai comentar a respeito do prazo mínimo de 30 dias, né? Aí dessa participação, desse aviso,
o interessado dará recibo. O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Bem interessante isso aqui, né? Então, assim, ó, aqui, depois a gente vai ver a questão do simples, tem até no material aqui, tá? Mas a ideia é que a empresa, ela tem que solicitar a carteira e o funcionário tem que entregar a carteira para que seja anotada as férias, né? A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Pessoal, assim, ó, vou comentar já agora. A gente vai ver que aqui no Simples tem uma série de diferenças, porque a legislação vai trazer que é dispensado, tá? Então, assim, aqui a gente traz a CLT, depois a gente vai trazer a questão relacionada ao Simples, vai dizer, dispensado isso aqui. Só que assim, ó, por exemplo, né, trabalhei como concursado do Banco do Brasil, fiz concurso do Banco do Brasil, era concursado, fiquei 4 anos. Eu nunca apresentei minha carteira para tirar férias, nunca foi. Da mesma forma, né, em relação ali a Avantes, também nunca apresentei minha carteira, né? Até eu li assim, pensei, né? O que acontece? Quando o funcionário, uma rescisão, aí eles fazem as anotações. No caso do Banco do Brasil, quando eu fiz a minha rescisão, foi eu que pedi para sair, aí tinha que ser feito no sindicato e tudo mais. Aí todo meu histórico, com as alterações que você vai ganhando salários maiores, nunca foi anotado na carteira. E eu tinha toda uma filha, tem um outro documento carimbado, tudo, né? Que de forma geral eles tentam fazer o quê, né? Eu já vi colado na carteira, né? Eu já vi até um servidor do INSS falou assim: essas folhas aqui eu não preciso. Eu falei: não, o senhor vai precisar porque é justamente as alterações ali da remuneração da pessoa, né? Uma pessoa que quer se aposentar. Aí ele falou assim: isso aqui tinha que estar escrito na carteira. Aí ele protocolou, né? Fez tudo direitinho ali, digitalização. Mas assim, ó, eu tinha uma folha à parte, guardei a folha, né? Mas a minha carteira, ela não tem. Ela tem toda uma outra anotação à parte, que deveria ser colado, coisa, mas se fosse colar ia ficar gigante a carteira, né? Então a gente acaba às vezes vendo não tem. Mas de forma geral, assim, ó, como eu peguei muitas carteiras de trabalho, já por causa da questão previdenciária, então, agora tem a questão da carteira digital. Mas assim, ó, eu vi, por exemplo, que a minha, eu nunca tinha tido cuidado de ter, e eu vi que de outras pessoas têm. Eu já tive inclusive, situações onde a pessoa fez o pedido de aposentadoria, continuou trabalhando, aí a empresa solicitou a carteira para fazer o registro, o cara trabalhava na metalúrgica, eu acho. E ele trabalhava na BRF antes, depois ele foi para outra empresa. Daí, justamente assim, ó, para fazer o registro de férias, alterações e tudo mais, depois ele me devolveu. Então, assim, bem interessante, né? Beleza, né? E agora tem a digital. Eu não tenho a digital, ainda não fiz, não mexi. Registro dos empregados, aqui eu mostrei só aquela ficha de registro dos empregados, vocês na área de contabilidade devem conhecer bem. Aí vai mostrar qual foi o período de férias, se teve alteração da função, tá? Aqui eu trouxe numa imagem pequenininha, mas a gente pode pegar e trazer numa ampliada aqui, trouxe só a título de informação. Aqui é bem bacana, e aqui, isso aqui já me resolveu algumas situações, assim, tipo de empregador que não tinha documentação bem em ordem, bem em dia, sabe? E daí, conseguindo essa documentação aqui, me resolveu uma boa questão trabalhista. Beleza. Aqui, eu trouxe para vocês, só como modelinho, assim, né, de um recibo de entrega da carteira de trabalho para anotações e o comprovante de devolução. Né? Então, aqui é uma forma de controle, já que tem toda uma preocupação, você não pode ficar a carteira de trabalho do funcionário por mais 48 horas, né? Então, aqui ele tem aqui justamente, né, para receber a carteira, devolver a carteira, para você ter um controle. Eu sempre faço o seguinte, todos esses documentos, quando eu tenho eles todos digitalizados. O que acontece? A pessoa, não no caso de vocês quando é empresa, mas no caso de vocês contabilidade, por exemplo. A pessoa entrega, aí depois ele se lembra que ele entregou, mas ele não lembra que ele buscou. Ele não lembra que ele pegou. Ele lembra assim, deixei lá na contabilidade, mas ele nunca lembra que ele pegou de volta. Aí passa, tipo, 1 ano e pouco, 2 anos, daí a pessoa aparece. Tive uma pessoa que ele apareceu no escritório, uma mulher, e ela falou assim, eu queria ver minha documentação e não sei o quê. Tava o sócio do escritório junto. Aí o sócio falou assim, mas senhora,
naquela vez não foi ingressado com nada, né? Não tem documentação. Não, mas eu acho que eu deixei a documentação. Aí falou, só um minutinho, por favor. Cara, o escritório é fera, assim, porque tem todo um banco de dados com as informações. Aí ele pegou, apareceu digitalizado, ele, né, trouxe a documentação e falou assim, ó, senhora, tá aqui, ó, aqui no dia tal, a senhora veio, e toda a relação de documentos que ela pegou, porque ela deixou para análise, ela pegou. Então, assim, ó, imagine se você não tem o controle, e depois o cara bate o pé que ele te entregou a documentação e não tem o comprovante de devolução do documento, né? Então, assim, alguns cuidados ali que sempre são interessantes, né? Eu já vi de várias formas, né? Algumas vezes você tem, por exemplo, aquela questão do livro, como se fosse livro de protocolo, é mais difícil de achar. Se você tem para o funcionário, e hoje em dia é tudo digital, né, a gente tem tudo digitalizado. Então, assim, tá com pasta de cliente. Tipo, devolução de documentos, tem o nome do cliente, vou lá buscar devolução, vejo se está o nome da pessoa, vai estar lá o documento. Tá? Beleza. Aqui, né? Além do aviso, o empregado, antes de entrar em férias, deve apresentar sua CTPS, beleza, para que seja anotada a concessão de férias. O empregador também deverá anotar a concessão no livro, na ficha de registro dos empregados. Mostrei ali a ficha de registro para vocês. Excepcionalmente, aqui que eu tinha comentado, microempresas e empresas de pequeno porte não estão obrigadas a anotar as férias dos empregados, tá? Isso vai constar lá na Lei Complementar 123 de 2006, né, que é o Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Está lá no artigo 51. Então, elas estão dispensadas. Tá? O artigo 137, ele vai dizer assim, ó, sempre que as férias forem concedidas após o prazo, lembra do período concessivo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Tá? Aqui tem bastante. Né? De forma geral, o empregador não paga em dobro assim de bobeira, né? Vai ser uma questão depois no futuro trabalhista, né? Que o cara daí nunca gozou as férias, né? Nunca recebeu, não recebeu na data certa, tá? Então diz assim, ó, parágrafo primeiro, vencido mencionado o prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá juizar a reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas, e daí diz assim, ó, a sentença combinará a pena diária de 5% do salário mínimo da região. E daí também a cópia da decisão, transitada em julgado, será remetida ao órgão do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque além dele ter, né, de pagar em dobro, além de que ser fixado uma multa diária pelo não pagamento, ainda ele vai ter uma sanção administrativa lá do Ministério do Trabalho, né, na questão da fiscalização. É a mesma coisa se não for anotado na carteira de trabalho o registro. A não anotação do registro gera uma multa lá cobrada pelo Ministério do Trabalho de um salário mínimo. Férias coletivas, né? A gente foi falando das férias individuais, férias coletivas. A CLT prevê a possibilidade de um empregador conceder as férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores destas, sendo esta uma medida que cabe ao empregador definir nos termos do artigo 139. Então, o que acontece? Como é que vai ser a ideia das férias coletivas, né? Férias coletivas, a empresa vai parar durante aquele período, não vai ser do interesse do empregador, digamos, que alguém fique trabalhando. Já estou comentando isso porque às vezes você vai ter funcionários que eles não conseguiram atingir todo o período aquisitivo, né? Eles não estão os 12 meses, eles não teriam direito ali às férias, digamos, dos 30 dias, né? Então, digamos, uma parte vai trabalhar, vai ter as férias dos 30 dias, o que vai acontecer com aquele? Então, vamos trocar uma ideia aqui. Ele vai dizer assim, ó, o artigo 139, poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Essas férias, né, as férias coletivas, elas podem ser gozadas em até 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias, tá? Aqui na questão das férias coletivas. Para os fins previstos nesse artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias. Então, assim, individual, eu dou o aviso de férias, a escolha é minha do empregador, né? A gente vai falar do doméstico também, né? Mas, beleza. Eu entrego com 30 dias, e daí, então, de antecedência, para o empregado se programar,
Beleza. Nas férias coletivas, né, eu faço toda a comunicação para o Ministério do Trabalho e essa antecedência mínima é de 15 dias, né, com as datas de início e fim, precisando quais os estabelecimentos, né, tem várias unidades, ou quais setores abrangidos pela medida. E em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Aí traz aqui, ó, vale mais uma ressalva, da mesma forma, né, a lei complementar, né, em relação às micro e pequenas empresas, elas estão dispensadas essa comunicação ao Ministério do Trabalho. Diz assim, ó, as microempresas e as empresas de pequeno porte, são dispensadas. Inciso 5, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas. Aí o artigo 140, ele vai dizer assim, ó, que os empregados contratados há menos de 12 meses, eles gozarão de férias proporcionais. O que acontece é assim, ó, a pessoa foi contratada há menos de 12 meses, ele teria direito a férias proporcionais. Só que a empresa vai estar fechada, não vai pedir para o cara ir lá ficar sentado na frente da empresa, né? Ou vai ter que abrir todo o estabelecimento. Então, o que acontece? Ele fica os 30 dias também, junto com os demais, só que, na verdade, as férias deles não vai ser a totalidade, né? O resto vai ser aquela diferença, por exemplo, que ele traz um exemplo, que seria 15 dias, esses 15 dias de férias, depois dos 15 dias de férias, é como se ele recebesse uma licença remunerada. Ele vai ficar recebendo, né, sem estar trabalhando. Por quê? Porque a empresa está em férias coletivas. O artigo 141, ele vai tratar da situação onde você vai conceder férias coletivas a um número superior, né, a 300 funcionários. Então, você pode, né, promover um carimbo para que sejam feitas as anotações. Por quê? É uma quantidade muito grande, né, de funcionários para a pessoa fazer de forma ali manual. Então, diz, ó, o carimbo cujo modelo será aprovado pelo Ministério do Trabalho dispensará referência ao período aquisitivo que corresponde para cada empregado às férias concedidas. Parágrafo 2º. Adotado o procedimento indicado nesse artigo, caberá à empresa fornecer ao empregado cópia visada do recibo correspondente à quitação. E quando da concessão do contrato de trabalho, o empregador anotará a carteira, né, as datas dos períodos aquisitivos e correspondente às férias coletivas gozadas pelo empregado, tá? Duração das férias. Aqui, eu não sei se vocês lembravam ou não, como é que era feita a questão do cálculo das férias. Então, trouxe aqui para vocês, né? Se a pessoa não tiver faltas injustificadas... Oi. Beleza, né? Se a pessoa não tiver faltas injustificadas, ele vai ter 30 dias de férias, né? Agora, a partir do momento que ele vai tendo as faltas injustificadas, isso vai diminuir no período de férias, né? Não dá para fazer assim, ó, ele falta um dia, ele perde um dia de férias, tá? Tipo assim, ó, você faltou injustificadamente, você faltou 2 dias, então eu vou diminuir 2 dias das suas férias. Não é assim. A legislação, a CLT, que vai trazer como é que vai funcionar esse critério, tá? Esse critério está ali no artigo 130, aí a gente tem os incisos, né? Tem uma forma de tentar decorar, não vou complicar para vocês numa avaliação, numa prova para fazer, mas existe uma regra que a pessoa grava, né, tipo 69, o 6 e o 9, e daí você consegue fazer a contagem, né? Então ele vai de 30 menos 6, 24, menos 6, 18, né? E daí ele vai considerando as faltas. Então, eu tenho até 5 faltas, eu vou somando cada vez 9. Professor, não entendi nada. Tá? Eu vou mostrar essa tabelinha aqui para vocês, tá? Que é a tal da 69. Mas ele diz assim, ó, o artigo 130 ele vai dizer, ó, se a pessoa faltar, né, quando ele não tiver faltado mais de 5 dias, ele injustificados, ele ganha os 30 dias, né, de férias. Se ele faltar de 6 a 14 dias, ele vai ter 24 dias de férias. Se ele tiver 15 a 23 faltas, ele tem 18 dias corridos de férias. E se ele tiver de 24 a 32 faltas, ele tem 12 dias corridos, né? Professor, se ele tivesse tantas faltas assim, ele já deveria ter sido despedido. Pois é, né? Eu também acho. Mas aqui a legislação vai trazer, né? Que ele pode ter situações e tudo mais. A gente está falando de faltas aqui injustificadas, tá? O cara que faltar 20 dias injustificados ali no ano também
Tipo, o Professor, cara tá pedindo para ser mandado embora, né? Oi, com a sua licença, oi, fala comigo. o empregador ele tem que ter muita paciência, né, em pensar, né, em despedir ali o empregado, né, porque para o empregado faltar tanto tempo assim. Sim, sim, né? Eu, assim, não sei. Eu acho que deve ser um tipo. Claro, aqui é questão da legislação, né? Enfim, mas é uma questão assim do empregado também ter muita lábia, e daí no começo o cara compreende, né? Porque daí o cara disse que estava doente, mas não traz atestado, ele não traz atestado, aí fica tudo como falta injustificada. Até que chega num Aham. patamar que o cara fala assim, pô, o cara me levou na conversa. E confesso para vocês, assim, ó, cara, que tem bastante, tá? Tem bastante caso. Eu já atendi uma pessoa, porque quando o cara vem conversar contigo, o empregador dele é ruim. O empregador é ruim, coisa e tal. Aí quando você começa a ver, você pergunta assim, tá, mas você teve alguma advertência e tudo mais? Aí o cara vem cheio. Porque assim, ó, o empregador, ele também vai se municiando, né? Que nem o Alessandro falou sobre planejamento tributário, mesma coisa, planejamento, que nem vocês, todos vocês, né? Com o conteúdo que a gente vai tendo, você vai fazer todo um planejamento também, não só tributário, mas toda a questão trabalhista. E daí você vai orientar ele, vai dizer assim: olha, cara, vamos fazer o seguinte, né? Se não é uma coisa tão grave, mas vamos formalizar isso. Vamos formalizar a advertência, né? Uma autoadvertência, uma suspensão. Não estou falando de um caso grave que você pode mandar ele por justa causa embora direto, né? Mas assim, dependendo, você vai dando munição. Aí, por exemplo, o que acontece? Quando o cara é mandado embora, o cara vai no advogado. Normal, o cara tá precisando de dinheiro, tá, né? Bora no advogado. Aí ele chega e fala assim, ó, recebi um monte de advertências e o empregado me mandou por justa causa. Doutor, dá para reverter? Aí você olha assim a documentação, assim, aí você passa para um outro advogado que queira fazer. Fala, olha, infelizmente, por quê? Porque o advogado, na área trabalhista, ele vai ganhar sobre o êxito. Aí o cara que fez tudo atravessado, né? Eu tive situações, por exemplo, que daí a gente orientou ele, né? E realmente o empregador estava falhando bastante, né? Aí o cara pegou ali, se empolgou, já até agrediu verbalmente a dona da empresa. Aí o empregador me telefonou e falou: olha, doutor, o cara humilde, assim, bem humilde, o empregador. Ele falou: olha, doutor, estou passando por muita dificuldade financeira e coisa e tal, mas o empregado vem aqui e falou assim, assim, assado. Aí chamei o empregado, né? Falei: olha, aconteceu. Aí ele falou: ah, pois é, me extrapolei. O cara tinha assim uns distúrbios assim, né, que às vezes naquelas primeiras conversas, tu conversa com a pessoa a primeira vez, tu acha assim até que pode estar mais ou menos, mas tu pensa que o cara está dentro de uma normalidade, depois tu vê que o cara é meio assim com bastante problema, né? E o empregador ainda estava mantendo ele. Só que o empregador também estava todo, enfim, parece que se atrai. Beleza. Então aqui, né, a gente está vendo a questão das datas e tem uma regrinha para tentar decorar, né? Quem um dia está pensando em fazer concurso, quer fazer concurso ou quer ter uma base, tem uma regra ali para decorar. Ah, e daí diz, ó, é vedado descontar do período das férias as faltas do empregado ao serviço, né? Não tira assim, ah, o cara faltou 2 dias, vou tirar 2 dias das férias que eu expliquei, tá no próprio artigo. Né? E o período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Não vai suspender e todo aquele período vai contar, tá? Fins previdenciários, por exemplo. Aqui, ó. Então, se ele faltar até 5 dias, ele vai ter 30 dias de férias. Aí a regra é, né, o meia e o 9. Então, assim, 30 menos 6, ele vai ter 24 dias. Se ele faltar de 6 a 14, porque é 5 mais 9. Se ele faltar, né, ó, se ele faltar de 15 a 23, ele tem 18 dias, e de 24 a 32, ele tem 12 dias, né? Isso aqui é uma forma, se alguém um dia for fazer, ou estiver fazendo concurso, é uma forma da pessoa lembrar do que tem que decorar tudo, né? Entre decorar o artigo e decorar aqui a tabelinha, a lógica da tabela, o cara aprende a lógica e vai, né? E cai bastante. Né? Beleza, aí tá, então vamos ver assim, ó, alguns exemplos, né? O empregado faltou injustificadamente 3 dias. Qual será a duração das suas férias? Já trouxe resposta aqui, né? 30 dias. Cara, a gente viu que até 5 dias ele recebe os 30 dias normais, significa que ele poderia ter essa falta injustificada, né? Então, assim, não vai repercutir ali nas férias dele, tá? As férias dele ele vai receber normalmente os 30 dias. Aí um outro exemplo. O empregado faltou injustificadamente 8 dias.
né? Faltou lá num mês, faltou no outro, teve um final de semana que deu um problema, não apareceu, depois disse que não conseguiu voltar, foi para a praia, o carro quebrou, não conseguiu voltar, passou uns dias a mais lá na praia, né? Então, assim, se ele faltar 8 dias, né? Qual que vai ser a duração das férias? Por que a gente está vendo isso aqui, né? Porque é o seguinte, na hora que eu for fazer o cálculo das férias, ele vai ter menos tempo e o valor também vai ser menor. Tipo, né, ó, obviamente, né? Então tá, 8 dias, acho que eu coloquei a tabelinha aqui, ó. Então, 8 dias ele está aqui, ó, entre 6 e 14. Então, se ele faltar entre 6 e 14, que é o caso dos 8 dias, ele vai gozar de 24 dias de férias. Então, resposta, né, terá o direito a 24 dias de férias. Aí lembrando, né, não foi o empregador que foi maldoso nem nada, mas foi a CLT. A CLT que vai estabelecer, né? O empregador ele não tem essa autonomia, né? A consolidação das leis do trabalho que estabeleceram ali como é que vai ser esse critério. Muito provavelmente o cara que deixar 8 dias ou até um pouco mais ali, com certeza o empregador já vai mandar ele embora, né? Beleza, duração das férias. O gozo de férias referente ao período aquisitivo também se computa como parte do novo período aquisitivo, né? Então, assim, ó, que ele traz um exemplo. A pessoa começou, né, ó, no mês de dezembro, Carolina gozou das suas férias relativas, né, a 2 de maio até 1 de 2. Para fins de contagem do novo período, né, vai de 2 de 2, ou seja, aquele período que ela está em férias, ele vai contando, ele não vai contar 12 meses depois, então fica sempre aquele período, né? Ela tira as férias e depois ela vai fazendo o novo período aquisitivo, sem problema nenhum, tá? E é isso que ele está explicando aqui. Às vezes tem alguns pontos que eu não sei, por exemplo, né? Se é uma dúvida que vocês algum dia tiveram ou se tem, né? Ou às vezes é algum questionamento que vocês nunca, né? Talvez não pensaram, assim, como é que será que vai ser? Beleza. Né, conta como tempo de trabalho e depois ele vai sempre considerando. Então, ó, ele vai, ó, de 2 de 2 de 2015 até 1 de 2, aí depois o próximo período de 2 de 2 até 1 de 2 de 2017, tá? Aí diz, ó, o mês de setembro de 2007 estará incluído nessa contagem. Isso, já que segundo o parágrafo 2º do artigo 130, o período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Pessoal, deixa eu só ver o que vem para cá. Mais um pouquinho sobre duração de férias. Mas beleza, vamos fazer assim, ó. Vamos para o nosso intervalo, são 8h15, 8h30 a gente volta e continua aqui nossa atividade, nosso exercício. Exercício não, nosso conteúdo, tá bom? Bom intervalo para vocês, até 8h30, pessoal. Valeu, um abraço.